Santo, te agradecemos, ó Pai, por esses louvores. Te agradecemos, ó Pai. Louvamos o teu santo nome por cada louvor aqui. Você pode aplaudir o Senhor. Aplauda o Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, abra sua Bíblia no livro de Marcos 10, versículo 46 em diante. Obrigado, meninos. Vocês são bênção. Marcos capítulo 10. Rafa, puder acender a luz, por favor. Glória a Deus. Amém? Marcos capítulo 10, versículo 46 em diante. O ano de 2016 foi marcado por muitas notícias ruins. Foi marcado por escândalos, por impeachment, por prisões. Tivemos muitas surpresas. Mas, como pastor aqui da igreja, e tratando como ovelha, ouvido a ouvido, boca a ouvido, olho a olho, a gente para ouvir, conversa, visita. A gente viu que o ano de 2016 foi uma bênção para a Igreja Batista Shalom. Tivemos pessoas passando em concursos, pessoas sendo curadas de câncer em fase terminal, pessoas montando consultórios, pessoas se formando com laureados na faculdade, portas de emprego sendo abertas de maneira escancaradas assim, que a gente olha, meu Deus, de salários assim, não foi nem quintuplicado, foi 10 vezes mais, um salto. Pessoas partindo para o seu imóvel próprio, casamentos sendo restaurados, turmas de casais, de pessoas que estavam à beira da separação, dando testemunho de que Deus fez algo no seu casamento. Muita coisa boa, e só Deus pode fazer isso. Por isso que precisamos sempre estar juntos, e por isso que precisamos sempre estar unidos, congregando. Sabe por quê? Porque, me desculpe o termo, mas o pau pode estar quebrando lá fora, mas o ímpio passa lá fora e vê você aqui de mãos levantadas dizendo santo, 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 santo. O ímpio passa lá fora, o ímpio sabe de tudo que está de ruim acontecendo, mas ele, quando passa lá e ele bota a cabeça para dentro da porta e vê você chorando de alegria, agradecendo a Deus. Essa é a paz que o mundo não nos dá, é a paz que Deus nos dá. E tudo pode estar indo de mal a pior lá fora, mas aqui dentro chove chuva de bênçãos, porque a igreja do Senhor não é esquecida por Deus jamais. Ele comprou a preço de sangue, e por mais que os homens venham a desistir da igreja, Deus nunca desistiu, nem vai desistir. Amém? Glória a Deus. Livro de Marcos, vou aqui ser rápido, se não der para ministrar hoje, a gente termina outro dia, porque domingo tem algo poderoso para você, que Deus está ministrando no meu coração. Mas vamos lá, vamos conversar sobre esse cego que muitos já conhecem. Versículo 46, já acharam? Amém? Glória a Deus. E diz assim,
E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão estava com ele. E Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, mendigando. E ouviu que era Jesus de Nazaré, e começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando disse, ou pediu para que chamassem o cego. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo o viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amados, toda vez que nós escutamos essa história, nós sabemos que dos empecilhos desse cego, que era a capa, que ele saltou, largou a sua capa. A capa era o peso, a capa era tudo aquilo que impedia ele de chegar até Jesus. A capa impedia o cego de caminhar. Também já ouvimos falar, não sei se vocês sabem, que esse cego, ele teve a sua vista vazada, ele não foi cego de nascença. Historicamente, o seu pai era um revolucionário contra as autoridades, o governo da época. Então, como castigo, o cego, a sua família, a família toda do pai dele, a família teve a vista vazada. Então, esse cego perdeu a sua identidade, tanto que Bartimeu não é o nome do cego. Bar em aramaico, não em hebraico, em aramaico significa filho. Ben em hebraico significa filho. Quando fala cego de Bartimeu, ele está falando filho de Timeu. Ele não tinha nem direito ao nome. Por quê? Porque quando olhassem para ele, eles iriam lembrar dizendo o seguinte: este é o filho daquele arruaceiro, esse é o filho do anarquista, esse é o filho do rebelde, esse é o filho que se revoltou contra o governo romano da época. Então ele foi estigmatizado, tatuado como o cego filho de Timeu, o cego filho daquele que era o anarquista da sua época. Amém? Então eu não sei se vocês sabiam dessas coisas, se não sabiam, agora já sabem. Mas o que me chama a atenção é que a palavra do Senhor diz que esse cego estava à beira do caminho. Nós estamos no final do ano. Você chegou até aqui. Você enfrentou lutas. Você enfrentou vitórias. Você teve decepções. Você teve alegria. Mas parece que quando vai chegando o final do ano, nós vamos desacelerando. Nós vamos ficando mais molengos, mais tranquilos e vai relaxando. É assim. Quando você está numa corrida, você pode prestar atenção que o corredor ele gasta mais energia no sprint final, porque o nosso corpo ele não tem isso como metodologia normal. Todo corredor normalmente, por sua vontade, nos últimos 10 metros ele tende a relaxar e ir mais lento. Por isso que quando ele chega a uma metragem maior, ele dá mais força, mais gás, para que ele possa surpreender o seu oponente. E nós deveríamos ser assim, como Boeings. Um jatinho, ele pega uma velocidade rápida, constante e sobe. O Boeing, ele começa lento, aumenta a sua velocidade e ele chega na sua velocidade quase máxima terrestre no final da pista para que ele possa subir. Uma vez um jovem evangelista falou para o seu sogro, que era evangelista também. Ele disse o seguinte: meu sogro, eu comecei agora, eu quero ganhar muitas almas, eu sou novo. O senhor está aí velhinho, fica em casa, fica tranquilo.
ele falou o seguinte: olha, sabe qual é a diferença entre eu e você? É que você é um jato, que corre e quer decolar rápido. Eu já estou velho, eu sou um Boeing, mas no final da pista é que eu ganho a maior velocidade. Agora é que eu vou fazer mais coisas para Deus. Então no final do ano, a gente vai, e começa a meditar nas coisas que deixou de conquistar, nas coisas que às vezes nos desanimaram, e isso começa a querer, ou parece que vai introduzir em nós um espírito depreciativo, depressivo, porque nós começamos a olhar para as nossas fraquezas e para as nossas debilidades, e começamos a ficar à beira do caminho. A beira do caminho é o lugar da desistência, a beira do caminho é o lugar daqueles que querem voltar atrás, a beira do caminho é o lugar daqueles que não encontram cura para suas feridas. A beira do caminho é o lugar daqueles que se lamentam ou vivem se lamentando e não veem o livramento que Deus deu durante todas as horas do ano que se passou. A beira do caminho é o lugar daquele que olha para tudo, é um marginal da sociedade, porque ele está à beira, vendo tudo passar, e porém ele não passa, não caminha. Deus não quer que você esteja à beira do caminho, Deus quer que você esteja no caminho. Amém? Diga assim: eu estou no caminho. Repita comigo: eu estou no caminho. Amém? Saia da beira do caminho. Amados, como eu posso sair da beira do caminho, pastor? Como é que eu posso sair ou ajudar alguém que está na beira do caminho a sair da beira do caminho? A nossa motivação, primeiro, para que venhamos a sair da beira do caminho, sair do lugar de onde estamos para o lugar que Deus quer que nós venhamos a estar, depende daquilo que a gente ouve. A palavra do Senhor diz no versículo 47, e ouvindo que Jesus, pode ler, versículo 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, ouvindo que era Jesus. Nós temos uma tendência, uma facilidade de ouvir todo mundo, ouvir a opinião de todo mundo. Você já parou para ouvir de Deus? Você já parou para ler a palavra? Nós temos medo da opinião de Deus ao nosso respeito, sabe por quê? Porque as pessoas que gostam de nós, que nós julgamos amigos, elas não querem nos ofender. Então muitas das vezes elas falam coisas para nós, para nos agradar. Por isso que nós não queremos mentores, nós queremos amigos. Um amigo sempre, por mais que tenha aquele papo, eu sou amigo, mas eu falo a verdade. Se eu não fosse teu amigo, eu não falava. Não, um amigo quer ver você feliz, mas um mentor quer ver você subir, prosperar, crescer, sair do lugar onde você está para um lugar de vitória. Por isso que um amigo pode até dar um jeitinho e concordar com aquilo que você faz, com os equívocos que você comete, mas um mentor vai te instruir a não se equivocar, não errar mais, porque o papel dele é te levar a um lugar que o seu potencial pode te levar. Potencial é algo que tem dentro de você, só que ainda ninguém sabe. Por isso cuidado, porque a pessoa que está do seu lado hoje, amanhã pode ser muito importante. Não se deve desprezar ninguém. Pessoas que a gente despreza hoje, nós podemos precisar do favor delas amanhã, porque a gente não conhece o potencial das pessoas. Só um mentor, ele reconhece o seu desígnio, o seu potencial, e ele desenvolve isso. Um mentor ouve a palavra de Deus, o mentor ouve a voz de Deus sobre a sua vida, o mentor espiritual. E logicamente você deve buscar a voz de Deus para a sua vida. Ouvindo que era Jesus, pare e ouça de Cristo. Não ouça os economistas, mas pastor, tem que ser prudente. A gente fica nessa de prudência. Hoje saiu
É lógico que em algumas áreas nós devemos ser prudentes, sim, em todas, mas uma coisa é prudência, outra coisa é o espírito de medo. Temos que diferenciar isso. Uma entrevista em que 95% de uma rede de hotéis de Copacabana, ou melhor, da Barra da Tijuca, estão lotados por causa do Réveillon. Cadê a crise? Cadê o ímpio? Está preocupado com o quê? Nós somos filhos de Deus, e às vezes a gente sai de casa dizendo: ai meu Deus, tem que tomar cuidado. Ore, Deus te guarda. Invista, aplique, cresça sem medo. Porque, irmão, se você ouviu de Cristo, pode estar tudo dando errado. Eu vi um irmão uma vez, eu vi, o irmão ia criar peixe num lugar que tinha piscicultura, e Deus falou para ele assim: é maracujá que você tem que plantar. Deram risada da cara dele, isso lá em Trombudo Central. Ele era um italiano, alemão, não sei nem falava português, ele dava risada na cara dele. Você vai plantar maracujá aqui não dá maracujá. Aqui você vai plantar, pode plantar pêssego, maçã, pode plantar o que for, mas maracujá não, você vai falir. Abre aqui a sua piscicultura, mas maracujá não. E ele: mas Deus falou que eu tenho que plantar maracujá. E ele foi, plantou maracujá. Irmão, a primeira safra de maracujá, ele deu toda de oferta para a igreja, toda a safra, toda. Chegou de caminhão e foi dividido entre os irmãos. E o pastor Júlio pregou um maracujá. Eu me lembro que ele botou no púlpito dia de domingo. Um maracujá tinha 530 gramas. Um maracujá. Irmão, era um maracujá desse tamanho. Parecia Canaã. Irmão, sabe por quê? Porque quando Deus manda, Deus não só dá, e Deus é exagerado. Ele dá para honrar e para ser testemunho da vida daqueles, perante os olhos daqueles que não acreditam. De quem você está ouvindo? Gideão foi motivado por um sonho e ouviu de Deus. Antes do deserto, Jesus ouviu quem? O Pai. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Jairo ouviu duas mensagens, uma que desmotivava, que a filha dele estava morta, e outra, a de Jesus, que ele diz: a menina apenas dorme. E Jairo ouviu de Jesus. A fé vem pelo ouvir, diz a palavra no livro de Romanos, e ouvir a palavra de Deus. Então para de ouvir aquilo que não produz fé. Ouve a palavra de Deus. Está na beira do caminho, quer desistir, conhece alguém que está dessa maneira, conhece alguém que está desacelerando. Meu irmão, ouve de Jesus, é o primeiro passo. Segundo passo, muitas oportunidades são únicas na sua vida. Preste atenção, no versículo 48 diz o seguinte: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: filho de Davi, tende misericórdia de mim. Aproveite as oportunidades. Aproveite as oportunidades. Sabe por quê? Porque tem algumas delas, algumas oportunidades vão aparecer uma vez só na sua vida, e depois nunca mais. É como a flecha lançada, nunca mais. Aproveite. Esse cego ouviu de Jesus e disse: é Ele. Ouviu que era Ele e disse: eu vou até Ele. E repreendiam para que ele, a cada grito, a cada fôlego, a cada inflar, a cada grito que ele desse, ficar quieto. E ele gritava cada vez mais alto, como quem diz: eu não posso perder essa oportunidade, eu não sei quando ele vai passar aqui de novo, não sei. Irmãos, uma palavra de Deus pode mudar a sua vida, e ela pode nunca mais voltar como palavra rema para você.
Existem palavras que você pode ouvir 10 vezes, 1000, 1 milhão, mas naquele dia, naquele momento, naquela hora, é a palavra que você precisava, por mais que você já saiba e já tenha ouvido, mas naquele momento ali ia fazer uma diferença na sua vida. Quantas vezes você já ouviu, você já sabe de cor: o Senhor é meu pastor e não me falta, tudo posso naquele que me fortalece, o Senhor é comigo, nada me separará do amor de Deus. Você conhece, mas agora pode parecer um versículo ou até mesmo um jargão, mas existe um momento na sua vida que essa palavra ela toma uma forma, ela toma um fogo, ela toma uma força, que quando você ouve, era tudo o que você precisava para aquele momento. Porque o Senhor é meu pastor e Ele não me falta, ou nada me faltará. Quando está tudo bem, o Senhor é meu pastor e está tudo bem. Agora, no momento em que o sol está escaldante na sua cabeça, você está andando no meio da rua, tentando dar um jeito em pagar as suas contas, em comprar remédio para o seu filho, está pensando no ano que vem, matrícula em colégio, eu estou com dores aqui, dores ali, eu estou com problema com meu pai, problema com a minha mãe, problema com meu sobrinho, e de repente vem alguém e te para no meio da rua, olha para você e diz: ei, o Senhor é o teu pastor, e nada te falta, ou Ele não te falta. Irmão, aquilo ali vem com uma flecha flamejante, incandescente no seu coração e derrete você, e é algo que você já conhecia. Por isso que a palavra de Deus, ela tem esse poder. Por mais que a Bíblia não afirme que a palavra de Deus se renova a cada manhã, como a gente fala, isso não está escrito. O que está escrito é que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, mas a palavra ela se renova, porque ela é a mesma, mas todos os dias ela tem se renovado. Então, não desperdice as oportunidades, nunca devemos brincar com as oportunidades que Deus nos dá. Rebeca, certa da vontade de Deus, largou a sua família e partiu com o servo de Abraão para se casar com Isaac. Não perdeu a oportunidade. Raabe, uma prostituta que tinha sua casa em cima do muro de Jericó, não perdeu a oportunidade de abrigar os espias. E quando o muro de Jericó caiu, a única coisa que ficou de pé foi a casa de Raabe. Diga assim: eu não posso. Repita comigo, bem forte, repita comigo: eu não posso. Não, você não está forte. Repita comigo: eu não posso perder as oportunidades. Amém. Terceira coisa, para eu sair à beira do caminho. Sair à beira do caminho é alcançar um caminho elevado, porque a beira do caminho é o caminho da mediocridade. A beira do caminho é o caminho do desprezo. A beira do caminho é o caminho aonde Jesus encontrou, ou o samaritano, o bom samaritano encontrou aquele homem morto, também à beira do caminho, e ele não deixou ele morto, ele trouxe ele para o caminho, colocou em um lugar de excelência, colocou em uma estalagem, uma hospedaria, um hotel. Você quer ir para um caminho mais elevado, que é o caminho de Deus? É sair da beira do caminho, é vencer as próprias limitações. Nós pensamos que limites são limitações. Limites não são limitações. Eu me lembro uma vez, eu cheguei em Vitória do Espírito Santo, fui visitar um senhor com meu pai, e eu me lembro o nome dele até hoje, seu Balbino. Seu Balbino, certo dia, o pneu do seu carro fura, e ele para no acostamento para trocar, e ele não lembra mais de nada, e acorda no hospital sem uma das pernas. E eu fui visitar o seu Balbino na casa dele. Seu Balbino já tinha os seus 55, 54 anos. O seu Balbino hoje já dorme com Cristo. E a esposa dele falou, eu me lembro: olha, ele acabou de chegar, ele estava nadando. Seu Balbino entrava na praia da costa, ou praia de Guarapari, eu não lembro, praia da costa, não lembro qual era a praia, mas uma praia ali perto. E seu Balbino nadava 1, 2 horas
sumia mar adentro, só com uma perna. Eu me lembro que eu tinha uns 11 anos de idade, e eu ficava olhando assim, e eu sempre gostei muito de nadar, eu tenho uma relação muito boa com o mar, e eu ficava olhando, meu Deus, esse homem com uma perna só, esse homem fica 2, 3 horas, e volta essa hora da noite do mar. Limites não são limitações. Vença as limitações. Pastor, eu não estudei muito. Estude. Pastor, eu não consigo ler mais do que 2 capítulos da Bíblia. Leia. Vença. Pastor, eu não consigo orar mais que 10 minutos. Ore 11. Sabe por que a gente não vence as limitações? Porque nós colocamos metas exacerbadas. Colocamos metas que nós não vamos cumprir nunca. O cara nunca jejuou, aí quer jejuar 40 dias. Ou vai morrer, ou as primeiras 4 horas vai vir uma dor de cabeça. Não tem como. Aí o que ele faz? Estou com dor de cabeça, vou comer. Aí se frustra. Não vou jejuar mais não consigo, acho que esse negócio não é para mim, ó. Nem nisso Deus me ajuda. É um negócio que eu estou fazendo para Deus, e Deus não me ajuda, meu irmão. Então, meu irmão, faz o seguinte: jejua 6 horas, fica só na aguinha, depois jejua 12, depois vai para 24, e vai aumentando, vai aumentando. A gente quer fazer um propósito, nunca acordou de madrugada, nem para beber água. O cara acorda de madrugada, a moça acorda de madrugada, a menina não acorda nem para beber água. Preguiça. Aí bota uma meta. Eu vou orar 21 dias na madrugada. Aí ela acorda o primeiro dia, e ela vai orar: Deus abençoa Jesus, perdoa os pecados de Deus, aleluia, amém. Segundo dia, aí ela está mais, segundo dia ela já está acostumando assim, tá, né? Senhor, obrigado, 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 obrigado pelo meu pecado, obrigado pela minha bênção, obrigado, e dorme. É assim. Terceiro, no 4º dia, que ela, porque assim, você acorda de madrugada para orar, você não está acostumado, você fica durante o dia assim, você fica conversando com as pessoas assim, ó. Enquanto o Tico dorme, o Teco está acordado. Meu irmão, no 4º dia, você já está assim, ó. Aí você quer saber de uma coisa? Apaga. Aí você já não ora mais. Aí você vai lembrar do propósito lá para o 8º dia. Quebrei o propósito. Lá para o 8º dia. Sabe como é que você faz? Põe um propósito de 3 dias, 4 dias. Vença o seu limite, mas coloque metas que sejam, que você é capaz de cumprir. Mas lembre-se sempre, limites não são limitações. Limites sempre haverá, mas você pode não ter limitações em cima dele. Deus te criou para rompê-lo, para crescer e para poder quebrar esses limites. Você precisa vencer o complexo de inferioridade, a deficiência. Amém? Sabe qual é o outro limite? O outro limite é vencer aqueles que torcem contra você. Cala a boca, cego. Fica quieto. Mas ele gritava mais alto. Não pense que todo mundo quer que você chegue no lugar que Deus quer te levar. Muitos vão torcer contra você. Alguns vão fazer de tudo para te prejudicar. E aí você para e fica na beira do caminho. E parando, ficando na beira do caminho, coloca a culpa nos outros. Fulano me impediu. Fulano falou mal de mim. Fulano me embarreirou. Fulano botou o pé para que eu caísse. Fulano fez com que eu tropeçasse. Fulano impediu, fechou a porta. Não quis que eu vencesse. E aí a gente para. Você já viu que tem gente que hoje vive se alimentando das desgraças do passado que os outros causaram a ele? Para. Quando a gente lambe muito a ferida da dermatite, uma das doenças caninas é dermatite por lambida. Lambe tanto que fere.
E quanto mais o cachorro lambe, quanto mais ele lambe, mais abre a ferida, não cicatriza. Aí você tem que botar aquele cone no cachorro, para ele parar de lamber, porque ele bate e não consegue lamber, e aí a ferida cicatriza. Tem gente que está assim. E uma revelação aqui: quem faz você lamber as suas feridas sempre, porque não quer ver você sair do lugar, quer ver você à beira do caminho, é o cão. O cão é que lambe as feridas. Não fica lambendo a ferida não, que ela nunca vai cicatrizar. Esquece, deixa a ferida cicatrizar, olha para frente, porque limites não são limitações. Amém? Para. Ah, mas o meu primeiro namorado fez isso, minha primeira namorada. Ei, meu irmão, é vida nova, tempo novo, ano novo. Ou será que a gente só canta ano novo e não vive um ano novo? Entra ano e sai ano e continuamos a mesma coisa, os mesmos limites, andando com os mesmos problemas. Pega no braço do seu irmão aí, no ombro do seu irmão, e diga assim: Deus, coloca óleo nesse meu irmão. É os mesmos problemas. Você já viu aquele crente, meu irmão? Ó, vou sair da linha um pouco aqui agora, rapidinho. Amém? Eu tenho que buscar um foguinho, um óleozinho do alto. Tem irmão que não tem óleo não. Você encontra com ele em 2013, ele fala do problema. Aí ano que vem, 2017, você fala: e aí, irmão, tudo bom? Ele fala: mais ou menos. Range, tudo que ele vai fazer range. O cara vai falar, parece uma porta engripada, parece uma porta enferrujada. Problema, minha irmã, minha esposa, meu marido, é só murmuração. A voz que sai dele é um ranger de porta. Tem que buscar óleo, meu irmão. Quando você bota óleo, por que tem que buscar óleo? Quando você bota óleo na fechadura, não para de ranger? Amém? Não para? Então busca o óleo de Deus para a sua vida, busca a unção, ora, entra no teu quarto, esquece esses limites, entra no teu quarto, busca de Deus, deixa Deus derramar óleo sobre você. Amém? Glória a Deus. Para você sair da beira do caminho, você tem que ter determinação. Todo vencedor, meu irmão, tem no seu caráter, preste atenção, não é personalidade, é o caráter determinado. O caráter. Deus muda o teu caráter. Tinha gente que era obstinado, o caráter dele era determinado para matar, para roubar, para destruir, para falar mal, para fazer um monte de coisa errada. Deus pega ele aceita Jesus, e agora Deus transforma o seu caráter. Seu caráter agora não é mais obstinado para pecar, não é mais obstinado para resistir a Deus, é determinado para resistir ao diabo e fazer a vontade de Deus. Eu não entendo um Deus que te ama e quer o teu mal. Como é que pode? Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, diz a palavra de Deus no livro de Mateus, quanto mais o Pai que vive no céu. Se você pede peixe, Ele dará cobra. Se pede pão, Ele dará pedra. Meu irmão, se nós não queremos o mal para os nossos filhos, será que Deus quer o nosso mal? Deus te criou para vencer, não foi para viver à beira do caminho, não foi para viver à beira do caminho mesmo. O Evangelho não nos ensina isso. O Evangelho nos ensina a estar na vontade de Deus, e a vontade de Deus é estar em Cristo, e Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e todos aqueles que estão em Cristo não são nem vitoriosos, são mais que vencedores. Agora você tem que ser determinado, não desistir com facilidade. Tem gente que começa o ano bem, uau, vem para a igreja, meu Deus, esse ano eu vou buscar mais de Deus, esse ano eu vou ser revestido de poder, vou falar em língua, vou profetizar, eu vou marchar, vou ouvir do alto, vai sair fogo da minha alma,
vou impor a mão sobre o enfermo, ele vai ser curado e tal. Aí chega em março, voltou a murmuração: pastor, esse negócio não, sabe, eu acho que até esse negócio dos dons, acho que Deus não quer nem curar as pessoas mais, porque morre, todo mundo vai morrer mesmo, aí morre, vai, acho que Deus quer, ele gosta muito, aí chama todo mundo para estar com ele, porque não pode viver sem as pessoas aqui, Deus não pode viver sem essas pessoas. A gente encontra desculpa para o nosso fracasso em tudo, inclusive em Deus. Irmão, começa o ano bem, vai melhorando e termina melhor do que você começou, porque Deus é o Deus que anuncia o fim de todas as coisas, e Ele começa pelo fim. Ele começa pelo fim. É por isso que a oferta, ela morre 2 vezes, porque Deus começou pelo fim. No Apocalipse diz: eis o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Primeiro morreu lá, depois morreu materialmente aqui. A oferta primeiro morria no coração de quem dava, depois morria na mão do sacerdote. Um dia nós vamos falar sobre isso, sobre toda a queima da oferta, sobre essa oferta que ela é tridimensional. Amados, seja determinado. Determinação é algo que nasce, persiste e nunca morre, e está em seu coração. O apóstolo Paulo, perto da sua morte, ele ainda estava determinado. Ele disse: guardei a fé e combati o bom combate, não vou voltar atrás, não vou desistir. Ele sabia, ele disse: olha, eu estou sendo oferecido por libação, ou seja, vão pegar o meu sangue e vão lavar, eu sou o holocausto, o sacrifício vivo. E ele entendia disso, porque ele falava sobre o culto racional. Comece a ser determinado na sua vida, não para no meio do caminho, porque se você parar, vai ficar à beira do caminho, os outros avançam, e quando você vê alguém avançar, passar por você, infelizmente, quem está à beira do caminho, não reconhece a vitória do seu próximo, ele começa a falar mal do seu próximo, não reconhece. Nós reconhecemos a vitória do nosso próximo quando nós corremos a mesma corrida juntos, e um chega na frente, e aí você diz: legal, nos esforçamos, você venceu, legal. Agora quando você para, começa a gerar insatisfação com você, porque você parou. Começa a gerar um monte de coisa ruim com você, porque você desistiu. Mas você não assume, nós não queremos assumir o nosso fracasso, e aí nós projetamos no outro que venceu, porque é mais fácil dizer que o outro deu um jeitinho, é mais fácil dizer: ah não, mas ele foi lá porque é assim, porque desse jeito até eu conseguia. Como tem gente que não trabalha, desse jeito eu faço, ah então faz. Não faz. Amados, determinação. E quinto e último, para que eu venha sair à beira do caminho, não basta apenas precisar, é necessário querer. Deus, Ele não está apenas preocupado com aquilo que você precisa, mas Ele quer saber se você quer. Precisar, a gente precisa de um monte de coisa, mas será que quer? Ele chegou para o cego precisava ser curado, não precisava? O cego precisava ser curado, mas ele perguntou: o que queres que eu te faça? Por quê? Porque o cego poderia querer continuar sendo cego. Lógico. Sabe por quê? Porque quando os nossos olhos são abertos, há um mundo de responsabilidades que temos que encarar. Quem é paralítico tem um monte de facilidade. Quem é cego estava ali mendigando, não precisava trabalhar, não precisava plantar, não precisava suar, não precisava se esforçar, mas precisava enxergar. Mas de repente ele não queria. Não basta só precisar, você tem que querer. E se você quer, pede.
Que queres que eu te faça? Ah, Jesus, eu preciso de uma casa maior, eu preciso de uma casa toda equipada, porque eu sou cego. Então eu quero sininhos, eu quero, Senhor Jesus, eu preciso de uma mulher que me ajude em casa. Ele poderia pedir qualquer outra coisa. Jesus é tão bom, que Ele respeita. Ele é tão bom que Ele respeita até as suas decisões que não são inteligentes. Porque não seriam decisões inteligentes essas do cego. E às vezes nós tomamos decisões que não são inteligentes. E pedimos errado. E a Bíblia diz, olha, pedis e não recebeis porque pediste mal. O contexto é pedi para gastar em vossos próprios deleites. Quando a gente abre os olhos, a gente não trabalha só em favor de nós, a gente trabalha em favor do outro também. O que queres que eu te faça? Se ele voltasse a enxergar, haveria um mundo de responsabilidades que ele tinha que encarar. E às vezes nós não queremos essas responsabilidades. Queremos permanecer da maneira que estamos. Tá bom assim? Não, se eu me envolver nisso vai dar muito problema. O que queres que eu te faça? Você tem que chegar para Jesus e dizer, eu preciso e eu quero. Tem muita coisa que você precisa ainda para o ano de 2017, mas você quer? Eu preciso, mas eu não quero isso agora não. Deus te respeita. Eu preciso, mas eu quero. Amém, amém, amém. O que queres que eu te faça? Ao ser liberto de tudo aquilo que te prendia, a sua vida tem o poder de mudar radicalmente. Quando Jesus chegou para aquele cego e abriu os olhos daquele cego, o cego só teve uma opção: seguir Jesus pelo caminho. Aquele cego não seguia Jesus antes, mas por que ele gritou com tanta veemência? Como é que ele não desistiu, teve perseverança? Como é que ele, saindo à beira do caminho, largou a sua capa, venceu as vozes contrárias, as vozes dos derrotistas, as vozes daqueles que queriam calar o seu clamor? Que convicção era essa que nasceu do coração daquele cego? Preste atenção. Aquele cego ouviu que era Jesus de Nazaré que passava por ali, mas ele não gritou: Jesus de Nazaré, tende misericórdia de mim. Ele gritou: Filho de Davi. Sabe o que é isso? Filho de Davi era uma nomenclatura messiânica, porque a profecia dizia que era da raiz de Davi que viria o Messias. Quando o cego grita Filho de Davi, o cego estava reconhecendo: eu sei que tu és Deus. Quando o cego grita Filho de Davi, misericórdia de mim, ele não estava falando filho do rei Davi, não, ele estava dizendo: Deus, eu sei que tu és Deus, e eu sei que em ti eu tenho cura. Então, quando ele é curado, a única opção que restou é seguir a Cristo pelo caminho. Quando os meus olhos são abertos, eu me deparo com a realidade do reino à minha frente, e se eu rejeito essa realidade, eu nego a Deus. Por isso que para muitos, alguns milagres vão ser maldição e não bênção. Como assim, pastor? Para muitos, alguns milagres, transformações de vidas, vai ser maldição e não bênção. Não entendi, pastor. Uma pessoa estava doente e ele veio à frente, e o pastor foi orar por ele. O pastor Luciano foi orar por ele e disse assim: você conhece a Cristo? Você já aceitou a Jesus? E ele: não.
Nunca aceitei. Mas você já ouviu falar do plano de salvação? E o cara bem seco falou assim: eu conheço o plano de salvação, não perca o seu tempo, porque eu não quero. Eu quero receber a sua oração, eu vou ser curado da minha enfermidade e sairei daqui curado. Rapaz, começou a gerar uma revolta no coração dele, do pastor, e disse assim: primeiro, uma revolta que ele diz assim: eu queria que muito crente tivesse a fé que esse ímpio tem, porque tem muito crente que conhece a Deus e não tem essa fé. E segundo, ele sabe que vai ser curado e não quer Jesus na sua vida. E Deus falou naquela hora para ele: ore, porque eu vou curá-lo. Pode orar, porque ele vai sair daqui curado. Porém, a cura vai ser para condenar a vida dele, porque naquele grande dia, chegando diante do nosso grande juiz, aonde todas as coisas estão nuas e patentes, ele vai dizer: eu curei, eu manifestei, eu te dei uma chance, porém me rejeitaste, e aquilo que foi em favor de ti na terra, será contra ti aqui no céu. Por isso que para aqueles que recebem dádivas, dons, bênçãos, benefícios de Deus, curas, milagres, e não seguem a Cristo, estas coisas servirão de condenação contra ele, porque receberam o dom de Deus, porém viraram as costas para Deus. A gente olha um Deus bonzinho, um Deus gente fina para dedéu, mas não esquece, só porque um servo enterrou o talento, ele não roubou, ele não matou, ele não mentiu, ele devolveu o talento, diz: está aqui, é seu, toma o talento. O Senhor disse: apartai-vos, vá para longe de mim, para as trevas exteriores, para as cadeias interiores, aonde há pranto e ranger de dentes. Temos que prestar atenção nisso, amém? Que venhamos a sair da beira do caminho em 2017, porque vai ser um ano de trabalho, vai ser um ano de bênção, vai ser um ano de guerra, vai ser um ano de vitória, vai ser um ano de crescimento, mas tudo é para a honra e glória do Senhor. Aplauda o Senhor em nome de Jesus, se coloque de pé, amém, o louvor, glória a Deus, aleluias. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Sol. Aleluia. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado. Senhor, onde o Espírito de Deus está, te agradecemos, ó Pai. Somos livres, ó Pai. Onde o Espírito de Deus está, somos livres. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Jesus reina, Jesus reina nesse lugar, com misericórdia e graça fluindo sobre nós, somos livres. Repita comigo: nessa noite, bem forte, nessa noite
Eu decido sair da beira do caminho. Ouvirei de Deus. Serei perseverante, determinado. Não ouvirei. Diga, não ouvirei as vozes derrotistas. Sairei da beira do caminho para a vontade de Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Aplauda o Senhor bem forte. Aplauda o Senhor bem forte. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluias. Aleluias.